Eu queria te convidar para fazer uma reflexão baseada no pensamento e na estruturação que todo o movimento que a experiência promove, depois de um certo tempo, se transforma em conhecimento. Existem várias linhas, para a gente definir o que é o conhecimento, o que é o entendimento, como tudo vai se construindo, mas a gente pode anteceder a essa definição mais objetiva se a gente for estabelecendo quais são as relações, as associações que promovem os entendimentos. Então, desde cedo, você imagina que qualquer ser humano que esteja em condições normais de saúde vai emitir alguns sons com a finalidade de alcançar determinado objetivo. Então, o choro, quando a criança está com fome, está com sono, isso é uma reivindicação fisiológica para que ela consiga alcançar aquele objetivo. E ela, depois de determinado tempo, começa a perceber que essas expressões geram alguns efeitos. Então o choro alcança a comida, o choro alcança a possibilidade de dormir e por aí vai. Então a criança começa a associar que essa condução que ela expressa de um determinado desejo é atendido. Essa observação constante, na medida em que isso se torna um hábito, vai fazendo com que seja cada vez mais estabelecido, concretizada a interpretação de que existe uma causa e um efeito, né? Por causa do choro, o efeito é conseguir a comida. Quando ela começa, ou todos nós começamos a entender essas relações muito primárias, muito primitivas, iniciantes ainda, a gente começa a observar com mais atenção como é que funciona o mecanismo dessa construção, desse atendimento, desse entendimento que vai sendo estabelecido. Uma dos caminhos sucessivos é o processo da imitação. Quando a criança observa quem convive mais com ela, normalmente os pais, que determinada reação, um sorriso, atrai um carinho, atrai um outro sorriso que promove uma proximidade, ela começa a usar com mais amplitude essas ferramentas de comunicação que vão se estabelecendo ali. E essa comunicação vai sendo cada vez mais avançada, cada vez mais amplificada em uma série de posturas e práticas que possibilitam a gente, como ser, alcançar determinado resultado. Tudo isso vai sendo promovido através desse estabelecer das relações entre as, os efeitos que vão sendo gerados através dessas expressões. Depois de um determinado tempo, é claro, a gente aprendendo o idioma, cada palavra, cada reação que surge com a palavra, cada movimento, cada entendimento, isso vai se tornando cada vez mais claro até chegar num ponto em que está a gente aqui conversando. Eu imagino que você está entendendo tudo que eu estou falando, por isso eu estou falando. Então isso é uma espera associativa, né? Eu associo que as palavras que eu estou usando alcançariam um determinado objetivo em você. Só que o tempo que você foi construindo as suas associações levou a determinado caminho que não são exatamente os caminhos que eu trilhei. Então as suas interpretações são relativas ao seu entendimento e não ao meu. Por isso eu não posso falar acreditando que você vai entender exatamente o que eu quis dizer, porque as suas interpretações foram forjadas e estruturadas em outras realidades, não nas minhas. E cada associação que você foi fazendo durante a vida, como eu e como todo mundo, na medida em que a gente começa a estabelecer relações, essas relações puxam outras que, por sua vez, estruturam com alicerces mais sólidos, em determinado momento puxam outras, e assim, numa escada evolutiva, comunicativa,
vai se construindo toda a possibilidade da sociedade interagir. Então, eu falo, e eu sei que eu falando, eu alcanço determinado resultado. Isso vai agregando à minha memória a percepção de que essa fala tem esse tipo de possibilidade. Produtiva, improdutiva, ofensiva, amorosa, uma reclamação, uma indignação, uma frustração, uma tristeza. Tudo isso através das palavras que a gente associa, já que antes a gente associou que cada palavra tem determinado significado, e com esses significados eu consigo significar o seu entendimento em relação ao que eu quero falar e repassar. Isso vai acontecendo no decorrer de toda a vida, né? Você associa tudo para ter determinado conhecimento. Qualquer conhecimento, qualquer entendimento que você tem, você partiu de uma associação, né? Quer seja de palavras, de experiências, de sentimentos que foram se construindo, emoções que foram se expressando. Você estabeleceu relações entre tudo isso até chegar em determinado resultado. O que isso significa? O que você associa que isso significa? Isso tem uma série de possibilidades, entre tantas, a gente pode resumir algumas para não ficar muito extenso, mas a possibilidade maior é de você passar a entender que o seu entendimento não é fruto ou não é construído e pautado ou mesmo referenciado na realidade, e sim na realidade que você individualmente construiu. Então, por isso que a sua interpretação de determinado contexto, a sua reação para para determinado evento não é a mesma que a minha e de outros tantos, porque você caminhou e trilhou um movimento, você foi construindo isso para que você chegasse no entendimento que você tem. Quando lá atrás você começou com seus primeiros entendimentos, o que é bom, o que é ruim, o que eu devo, o que eu não devo, o que é prazeroso, o que não é, esses primeiros entendimentos mais básicos foram estruturando uma camada de entendimento que depois as próximas experiências foram filtradas e referenciadas ou interpretadas através desses filtros anteriores. Então tudo que você acumula de entendimento, de pensamento, de memória, vai se alocar para suas novas experiências. E assim a gente fez para a vida inteira. Assim a gente foi construindo em toda a vida o que a gente chama hoje de conhecimento. Perceba que a tecnologia, tudo que a gente vive, experimenta e tem de acesso hoje, veio através dessa camada de pensamentos associativos, né? Precisamos entender a lei da física, a lei da química, os materiais que vão sendo empregados para que tudo isso possa acontecer e se tornar realidade. Então essas realidades foram construídas através dessa relação dos pensamentos. Eu junto parte da física, parte da química, parte do fator comercial e financeiro e construo uma indústria de tecnologia que possibilita a gente conversar hoje via internet. Essa associação, ela é feita em maior escala ou em menor escala, mas sempre, constantemente, estabelecendo as próximas relações. É por isso que você pode conhecer alguma pessoa, ou algumas de repente, que tenham muito conhecimento, mas você sente que não tem uma inteligência tão ampla para aplicar esses conhecimentos que possui. Está mais na parte da teoria. Os conhecimentos existem, mas quando for para expressar esses conhecimentos ou alocar em determinada realidade, não existe essa possibilidade, porque a pessoa não consegue extrair desses conhecimentos todo o potencial que tem. Então, na realidade, uma pessoa assim, como a gente também faz em várias esferas, em vários contextos, acaba não conseguindo associar esses pensamentos que ela já tem.
Você tem uma série de pensamentos e você acumulou inúmeras memórias. Essas memórias todas, sendo usadas hoje em seu benefício como ferramenta para construir entendimentos e a partir daí te possibilitar viver com mais facilidade, não seria algo totalmente interessante? Não seria algo muito produtivo? Só que na medida em que a gente não associa os próprios conhecimentos e não estabelece a relação deles com outros conhecimentos que vão surgindo e sendo absorvidos, a gente perde o potencial de ser quem auto-intitulamos que somos, que é o Homo sapiens. Né? Onde está essa sabedoria? Onde está esse conhecimento do ser humano? Onde está esse entendimento tão mais profundo que os outros animais, que a gente pode ir muito mais além? A sua resposta pode se relacionar para a tecnologia, como eu falei agora há pouco, para a medicina e para tantos outros fatores, o que é verdade. Mas por que só aqui? Por que o ser humano continua com as mesmas angústias, com as mesmas dificuldades, com as mesmas reações, muitas vezes primitivas, diante de situações antigas, que já foram experimentadas, que já foram ultrapassadas e poderiam ser absorvidas mais facilmente? Onde está o desequilíbrio que a gente não consegue desconstruir na medida em que a gente ainda passa e sofre os efeitos que, diante do tempo em que a gente vive e tantas associações que foram sendo estabelecidas, poderiam ter ficado lá atrás. Mas a gente ainda está preso ao tempo, porque o pensamento é tempo. Tudo que você consegue pensar surge na sua memória. A sua memória vem das suas experiências. As suas experiências são coloridas e filtradas através das suas emoções, que depois se tornam alguns sentimentos para que caminhem ou te conduzam para determinado fim ou determinado contexto. E a gente acaba não usufruindo de todo o potencial racional, de todo o potencial profundamente construído em milhões de anos e processos, porque o teu pensamento não diz respeito só a você. O teu pensamento é o pensamento da humanidade, em pequena ou maior escala, é o pensamento da humanidade. Você leu, você foi ensinado ou ensinada, você acreditou, você observou e filtrou a análise dessa observação conforme que você já tinha dentro. Então a gente vai emprestando todo o conhecimento que a humanidade construiu e com isso a gente vai pegando uma pequena camada, um pequeno fragmento desse conhecimento e vai associando que para a gente tem pertinência. Então eu vou por esse caminho. Agora, quais os outros conhecimentos que você também agregou, mas não usufrui da forma que poderia? Quais são as associações que você estabeleceu e que são incompatíveis entre elas? Você tem uma série de possibilidades para exemplificar isso. Você imagina o seguinte, uma pessoa é contra a desigualdade social. Eu sempre dou esse exemplo que é interessante a gente frisar isso. E, ao mesmo tempo, ela é a favor da competição cega, desenfreada, canibalizada, automatizada, que promove uma série de rupturas financeiras, econômicas, em detrimento de uns alcançarem valores muito maiores que sugam de outros a possibilidade de usufruir um pouquinho dessa construção que foi ali experimentada. Tem alguns países que isso acontece em maior número, em maior força, como o Brasil. Outros países do norte da Europa são um pouco mais equilibrados. E você pode ter essa percepção de que essa desigualdade não é algo interessante, não é algo legal, mas ao mesmo tempo incentiva essa competição que faz com que um destrua o outro e não um colabore e construa junto com o outro. Porque não existe nesse pensamento, caso
seja o pensamento real que a pessoa está usando, essa associação de perceber que uma coisa tem relação com a outra. E as coisas sempre têm relações. Quais são as relações que você observa? Quais são as relações que você permite que estejam inseridas dentro do teu pensamento? Quais são as associações que não surgem em você por você ter uma série de barreiras e limites que lá atrás você construiu e por um certo conservadorismo intelectual você não permite que elas se desconstruam? Existe um fator emocional ali que você junta essa tradição, você alia essa tradição, o conhecimento. Então fala, eu não posso sair dessa possibilidade que foi construída lá atrás por toda a minha família, por todos os meus antepassados, e eu tenho que seguir essa tradição, porque essa foi a possibilidade que a gente teve de alcançar um entendimento maior, assim falou o meu tataravô. Agora no século XXI, com tantas informações, com tantas possibilidades, por que você ainda se prende a algo que te limita? Não que isso deva, talvez, ser absolutamente descartado, talvez tenha coisas ali que sejam interessantes dentro desse entendimento global que você estabelece ali como um, uma ferramenta que deve ser conservada. Mas talvez você possa pegar uma parcela disso e retirar o resto, que não serve mais, que já ficou ultrapassado, que já foi vencido pela sua própria associação dos tempos modernos, dos entendimentos, da ciência, da neurociência, dos conhecimentos que a gente acumulou e podem nos servir agora como meio de capacidade, uma ferramenta para que a gente viva de forma mais fácil, usufrua e aproveite essa possibilidade que é a existência. O que eu acho interessante a gente perceber, e para isso que eu quero que você reflita comigo, é quais são as associações que você pode amplificar diante do conhecimento que você tem, estabelecendo relações entre elas. Quais são as associações que você pode desconstruir, já que outras associações e relações de entendimento foram se estruturando e essas outras não têm mais validade. Por que essa paixão ao que foi? Se a gente está sempre se renovando, por que esse meio de sacralizar o passado, sendo que a sua experiência é agora? Naquele tempo, em outro momento, aquilo que foi vivenciado pelos seus antepassados, a que você julga que essa tradição, esse conservadorismo foi pertinente, por isso você quer seguir o mesmo caminho, talvez tenha sido pertinente lá atrás. Mas nada acontece da mesma forma por duas vezes. Então o que você vive hoje, só você pode viver. O que você conhece hoje, só você pode conhecer. O que você experimenta hoje, só você pode experimentar. Porque a experiência parte também das interpretações da própria experiência vivenciada. Então eu estou ali vivendo algo, experimentando, e as minhas análises em relação àquela vivência é que vão construir o que eu acho que seriam adequados ou mais adequados para mim nesse tempo e nesse contexto. Tanto é assim que você, quando era criança, tinha determinado pensamento. Adolescente, jovem, vai saber em que idade você está, mas enfim, quantas vezes você já mudou? Quantas vezes você já se transformou? Quantas possibilidades você descartou e outras tantas você agregou? Porque na sua capacidade de associar, de entender, você construiu horizontes, você construiu formatos aceitáveis, outros menos,
melhores, piores. Então, isso tem que ser hoje a análise para o seu próprio caminho, através das associações que só você conseguiu promover. Eu não posso promover por você e ninguém mais, porque a experiência da existência é sua. Todo mundo que tem a existência, que tem a vida, né? Todos os seres têm suas próprias capacidades de experimentar, porque as suas análises interpretativas daquela experiência são individuais, ainda que sejamos coletivos, estejamos todos vivendo, experimentando, experienciando, mas cada um analisa de uma forma. Tem gente que acha que é muito negativa a vida, e tem gente que acha que a vida é maravilhosa. É a vida algo colorido ou a gente colore a neutralidade que a vida é? Então, de repente, você começa a entender que tudo que você constrói hoje vai sim ser usado amanhã por você mesmo ou por você mesma para filtrar toda nova experiência. E essa associação pode ser muito mais produtiva na medida em que você entende que a gente está sempre estabelecendo essas relações. Então, existem relações que podem ser descartadas, existem relações que devem ser conservadas, existem relações que devem ser conservadas até passar determinado momento. Existe uma história chinesa que diz que algumas pessoas estavam tentando atravessar um riacho e tinha ali um barco. E eles, depois de muito tempo andando, encontraram esse barco e a possibilidade de atravessar esse riacho já no fim das forças deles, achando que não tinha mais jeito. Pegaram o barco, conseguiram atravessar. Isso foi uma coisa de tamanha alegria, tão importante para eles, que eles pegaram o barco, colocaram nas costas e falaram: agora eu vou carregar esse barco por onde a gente for, porque esse barco foi tão útil que esse barco pode servir para todas as experiências que a gente tiver. Vai saber o que vai acontecer lá na frente, vamos na cidade, vamos em outras cidades, vamos para o campo, e esse barco vai estar com a gente não só em gratidão ao que ele representou, como em utilidade para um próximo momento. Será que esse é o caminho mais adequado? Será que esse é o caminho mais inteligente? A análise é tua. A relação, a associação, é você quem faz. Pense nas associações que você está conservando e nas que você pode descartar. Pense nas possibilidades de armazenamento que você tem quando a sua mente está mais vazia. Da mesma forma, pense nas impossibilidades que você vai ter cada vez mais se a tua mente se acumular de coisas e de conceitos e de entendimentos e experiências que não são mais pertinentes para você agora. A gente muda constantemente. A gente se transforma diariamente, perceba você ou não. E é essa mudança que faz com que a gente esteja aqui, ainda hoje, conversando, nos entendendo e amplificando cada vez mais o nosso olhar e que isso represente mais vida, mais possibilidade de vida, de entendimento, de questionamentos que vão construir outras fases mais avançadas de entendimentos, de interpretações, que depois podem ser descartadas, desconstruídas. Não importa, não se apegue à tua própria interpretação. Não se apegue à tua própria análise. Porque se foi essa análise algo assertivo, foi para aquele momento. Se em outro for de novo, você saberá. Mas se não for, descarte. E essa renovação é que possibilita a existência. A existência é uma constante renovação. Nada é fixo, nada é engessado. Que não seja assim o seu pensamento também, a partir que você, do momento em que você associa que o pensamento também flui. É esse riacho que escorre constantemente. Você pode se aproveitar do barco por um tempo ou pode carregar o peso dele para o resto da vida. Depende do que você associa que seja o melhor para a sua existência. Espero que você entenda, espero que você reflita
e chegue num movimento que você crie uma capacidade que você jamais teve, mas sempre esteve aí, dentro de você, no seu pensamento, nas suas experiências, nas suas possibilidades. Basta agora você entender e usufruir disso. Fique bem.